Olá, gente, Romanos capítulo 8, verso 17. Romanos capítulo 8, verso 17. Olha só, presta atenção, irmãos, eu vou evitar falar eu acho, eu sinto, eu penso. Na verdade, eu vivo fazendo isso. Eu não gosto de falar aqui o que eu acho. Então, os textos que eu quero passar para você hoje, eles têm conexões, tá bom? Eu quero dar uma descrição do que a gente era, do que a gente é, do que a gente vai ser, tá certo? O povo de Deus precisa saber de onde veio, precisa saber por que é que está aqui e para onde está indo para não perder o propósito. Porque quem não tem propósito, não tem disciplina. Escreve isso aí. Quem não tem propósito, não tem disciplina, minha irmã Letícia Pires. Escreve, por favor. Quem não tem propósito, não tem disciplina. Quem não tem disciplina não cumpre o propósito que pensa que tem. Presta atenção nisso. No propósito você precisa cumprir processos, que algumas pessoas chamam de etapas. Pode ser um processo onde você vai sendo trabalhado. Você entende isso? Então olha só, a Bíblia diz assim, se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Este é o texto, presta atenção. Com base nesse texto eu quero mostrar para você o que nós éramos, o que nós somos, o que nós seremos e o que é que a gente precisa fazer por conta deste entendimento. Nesses dias Deus está trabalhando com uma igreja que vai ser arrebatada. O Senhor está ajustando você. E se você distrair-se, obviamente você vai perder o entendimento, você vai perder o raciocínio, você vai perder a oportunidade mais incrível da sua vida. Tá certo? O que a gente era, o que o pastor Géder era, quem sabe alguém aqui nesse momento que me ouve ainda esteja assim. Presta atenção, a gente era pessoas mortas por causa dos nossos delitos e dos nossos pecados. Você precisa entender, a Bíblia afirma isso. Éramos pessoas, olha o que diz o texto, Efésios 2:1. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. E por causa disso, Efésios 2:3 diz que nós éramos filhos da ira, e sem Cristo e sem Deus. E sendo assim, sabe o que a gente era? Filhos do pai da mentira. Você já parou para pensar um negócio desse? Filhos do pai da mentira. Pastor, quem é o pai da mentira? Quem sabe? Olha aí, João capítulo 8, verso 44. Gente, esquentou aqui, viu? Capítulo 8 de João, verso 44. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Olha só o que a gente era, minha irmã Nelly Dalzaker. Preste atenção, irmãos. Eu, Géder, não sei você, eu era um camarada morto nos meus pecados, nos meus delitos. Tinha uma vida num corpo ambulante por aí para fazer o desejo da própria carne, mas estava condenado à eternidade. Estava condenado a viver a eternidade com meu pai na carne, com meu pai que é o diabo, a Bíblia diz aqui. Milhares de pessoas estão vivendo essa condição. Milhares de pessoas estão sofrendo desse jeito. Eles estão mortos, eles não percebem que eles estão mortos nos seus delitos, nos seus pecados. A Bíblia diz que a ira de Deus está destinada aos ímpios. A ira de Deus. A igreja precisa entender, o mundo precisa entender. E para que o mundo entenda, a igreja precisa pregar. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus e você precisa continuar, entende? Então, naquele tempo que a gente não tinha recebido Jesus como Senhor, a gente era tudo isso.
Talvez você que me assiste agora conhece pessoas que estão vivendo essa condição. Estão sem Cristo, estão sem Deus. Efésios 2:12 diz assim, ó, naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus nesse mundo. Misericórdia, Senhor. Por isso a minha aflição, a minha angústia, porque milhares de pessoas não conseguem parar de mentir, porque não se relacionam com o Senhor Jesus. Não conseguem gastar 45, 50 minutos participando de um momento como esse, onde a palavra de Deus é ministrada. Que o Senhor ministre o seu coração nessa noite. Mas aí o que aconteceu? Você entregou sua vida para Jesus. Eu entreguei minha vida para Jesus. E nessa entrega eu me rendi a Ele. Ele assumiu o controle da minha vida. Em outras palavras, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. O apóstolo Paulo disse isso. Então o que é que eu me tornei? E agora o que eu sou? Eu sou vivificado. Vivificado. E eu quero mostrar o texto que mostra isso para você. Anota aí, Efésios capítulo 2, verso 4 a seguir. Diz assim, ó. Todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Aleluia. Ô irmãos, essa palavra ela me conforta, ela me consola, sabe? Eu sou vivificado, eu estava condenado ao inferno. Quando eu digo para vocês, você é vivificado, justificado, redimido, resgatado. Eu estou querendo mostrar isso para você. E o pior é que milhares de pessoas que vão à igreja ainda não entenderam isso. Eles ainda estão aprisionados em suas emoções, nos seus sentimentalismos, culpando pessoas por conta do seu insucesso, por conta do fracasso, por conta das suas constantes derrotas, e elas vivem acusando pessoas, elas não assumem postura, acusa pastor, acusa igreja, acusa pai, acusa mãe, acusa cônjuge, acusa filhos. Para de acusar, receba Jesus como seu Senhor, não apenas entre na igreja, seja a igreja, não viva uma religião, viva Cristo, Ele te vivificou e por causa disso você se tornou filho de Deus. Será que alguém pode dar um glória aí alto? Glória a Deus, eu me tornei filho de Deus, eu era filho da ira, filho do diabo, agora eu sou filho de Deus. Já parou para pensar nisso? Não, é sério, gente. Por isso que eu estou falando para vocês, não é eu acho, eu estou afirmando para você o que a Bíblia diz, como filho de Deus, lá em João 1,12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, presta atenção que eu vou dizer agora, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Não jogue esse direito fora. Não jogue. Olha só que incrível isso. E além disso, que está escrito em João 1,12, lá em Romanos 8,15, isto está sendo afirmado, minha irmã Cris Coimbra. Lá diz assim, ó, pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Paizinho, paizinho, paizinho querido, eu tenho um pai. Eu tenho um pai. Você tem um pai? Você não é filho da carne, você não é filho de Adão, do primeiro Adão, da natureza caída. Quando você recebe Jesus como Senhor Salvador, você recebe o direito de ser filho de Deus. Meu Pai Celeste, será que tem alguém que está me entendendo aqui? Então não afaste-se desse caminho tão glorioso e maravilhoso, por mais terrível que sejam os dias de dores que temos pela frente, dias de sofrimento, como disse Romanos 8,17, aqueles que estiverem em Cristo serão poupados, aqueles que estiverem relacionando-se com Jesus serão poupados. Por quê? Porque são filhos de Deus, são homens e mulheres da eternidade.
Quando eu afirmo que todos viverão na eternidade, eu não estou brincando. É verdade, não é, Vanildo Marques? Todos viverão a eternidade, Fafi. Todos. Todos. Alguns viverão a eternidade com Jesus porque escolheram viver com Ele nessa terra. Porém, milhares de pessoas, porque não escolheram viver com Jesus, preferiram viver de acordo com o seu desejo, preferiram viver de acordo com as suas instruções carnais. Elas fizeram uma escolha e elas vão para o lugar onde Jesus não vai estar. A eternidade está dentro de nós. Lá no livro de João, no capítulo 5, no verso 24, está escrito assim: eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Ei, você não vai ser condenado. Escute o que eu estou falando, eu estou aqui no raciocínio. O que nós éramos? O que nós éramos? Se alguém tiver a habilidade de escrever, escreve aí. O que nós éramos? Mortos em pecados e delitos, filhos da ira, sem Cristo e sem Deus. E por causa disso, éramos filhos do diabo. Olha que terrível, Fafi. Que terrível. Agora entenda. Depois que eu fui vivificado, me tornei filho de Deus, sou agora uma pessoa da eternidade. Sou um homem da eternidade. O texto de João 5, verso 24 afirma: eu lhes asseguro. Ele está dizendo o seguinte aqui, gente, Jefferson, está dizendo assim, ó, Ângela, família, eu lhes garanto, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Presta atenção no que está dizendo aqui, morte para a vida. Aquele que está em Cristo, mesmo que morra, viverá, diz a palavra, mesmo que morra. Aconteceu o arrebatamento, você foi arrebatado. Morreu por alguma razão, está com Cristo. Isso é suficiente para alimentar você todos os dias, meu irmão. Isso é suficiente para alimentar você todos os dias, minha irmã querida. Então, por causa de agora sermos o que somos, o que é que a gente vai ser? O que é que nós seremos? Como será? Nós seremos semelhantes a Ele. Ele quem, pastor? Eu vou ler para você. Não, você tem que ver isso aqui. Anota aí, ó. Seremos semelhante a Ele. 1 João 3, verso 2. Amados, agora somos filhos de Deus. Olha só, você não é mais filho da ira. Recebeu Jesus como Senhor. Tem disciplina porque tem propósito, meu irmão Eloaldo. Que bom que você está aí. Que bom que o Luiz Gustavo chegou aí também. Glória a Deus. Olha só o que diz o texto, 1 João 3, 2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a eles, pois o veremos como Ele é, aleluia, e todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Oh, aleluia, ame a palavra de Deus, ame a palavra de Deus, não desista da palavra de Deus. O que você é, o que você vai ser, semelhante a Ele. E como semelhante a Ele, você agora é herdeiro de Deus, conforme eu li lá no início, no livro de Romanos, no capítulo 8 e no verso 17. Eu sou herdeiro, herdeiro de Deus. Eu sou herdeiro de toda a glória. Você que está me acompanhando nessa live de quarta-feira, você é herdeiro de Deus. Para pensar o que isso significa. Para e tenta entender isso. Você não é herdeiro do homem mais rico da terra. Você é herdeiro do Criador dos céus e de toda a terra. Aleluia, aleluia. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 3, verso 22. Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro,
seja o mundo, a vida, a morte, o presente ou o futuro, tudo é de vocês, e vocês são de Cristo e Cristo de Deus. Vocês são de Cristo, nós somos de Cristo, somos herdeiros de toda a glória, entendendo que nós éramos mortos nos nossos delitos e pecados, éramos filhos da ira, sem Cristo, sem Deus, filhos do pai da mentira. Nos tornamos, depois que recebemos Jesus como Senhor, vivificados, justificados, redimidos, perdoados, sarados em Cristo Jesus. Aleluia! Por conta disso, somos filhos e filhas de Deus. A eternidade está dentro de você, a eternidade está dentro de nós. Então, por conta disso, eu vou ser. O que eu preciso ser? O que eu vou ser na glória? Eu vou ser semelhante a Ele. Eu tenho a garantia, eu estou no testamento de Deus. Você pode entender isso? Eu estou no testamento de Deus. Meu nome está escrito no livro da vida. A irmã Natiele, recentemente, teve um sonho. Eu gostei do sonho, né, irmão? Não sei você. E ela fala que Deus me chama para pegar o livro. E lá no livro tem o que nós fazemos. E é detalhe que, sabe o que você vai apresentar lá na eternidade? As suas boas obras. Você não faz boa obra para coisas. Você faz boas obras para pessoas. As coisas nessa terra têm a função de servir pessoas, não é verdade, Luiz? As coisas nessa terra, o que eu estou fazendo aqui, o meu aparelho de telefone está sendo usado a meu favor, a luz ao meu favor, o ar ao meu favor, essa xícara está aqui ao meu favor com água. As coisas nos servem, mas as pessoas, meus irmãos, elas precisam de Deus. Coisas são perecíveis, pessoas são eternas. Ame o seu familiar, o seu cônjuge, o seu próximo. Busque aqueles que se perderam pelo meio do caminho, aqueles que se ofenderam na caminhada, aqueles que desistiram da caminhada, porque você tem Deus e você, ao impartir Deus, você recebe mais de Deus. Uau, gente, isso é forte. E o que é que a gente precisa fazer? Tendo este entendimento que eu cheguei até aqui explicando para você, pastor, o que eu preciso fazer agora que eu sou lavado e remido no sangue de Jesus, agora que eu sou vivificado, agora que eu sei que eu sou filho e filha de Deus, agora que eu sei, pastor, eu entendi, meu nome está no livro da vida, pastor, o que eu preciso fazer? A geração de evangélicos hoje, ela está se degladiando na internet, escolhendo a mesma briga que Paulo falou. Um diz que é de Apolo, outro fala que é de Paulo. Irmão, as pessoas estão se atacando, se alfinetando na internet. Eu peço a você que caminha comigo na fé, não fica com essa coisa na internet não, sabe, de atacando, brigando. Apesar que, olha, começar por mim, minha esposa, minha filha, meu filho, minha nora, minha família, cada um vai prestar conta de si, viu? Eu estou ensinando, eu procuro viver todos os dias o que eu estou ensinando aqui. Minha esposa vai prestar conta dela. Minha filha vai prestar conta dela. Meu filho vai prestar conta. Minha nora vai prestar conta. Eu vou prestar conta do que eu ensinei e vou pagar caro pelo que eu deixei de ensinar. Vou pagar caro. A Bíblia diz, Paulo diz assim, ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Então eu estou aqui para mostrar para você o que a gente precisa fazer como igreja nessa época onde as pessoas estão começando a aparecer aí os sintomas desta pandemia, né? O desespero, a fome, a pobreza. Se você não aproveitar a oportunidade agora de levar Cristo para essas pessoas, sua vizinhança, seus colegas de trabalho, prepare momentos. A gente reúne pessoas na nossa casa para comemorar um aniversário, para comemorar uma festa para alguma coisa, enfim, a gente reúne pessoas, a gente precisa continuar
hoje aproveitando como nós temos aproveitado essas lives, né? Desde quando tudo isso começou, a gente tem aprendido a falar aqui. Não é fácil não, gente. Não é fácil não. Eu, o pastor Júnior, o pastor Oséias, a pastora Silmara, a pastora Cleide, a Marcela e a Débora, quando faz live, a gente tem as nossas dificuldades. Mas olha só, presta atenção. O que é que nós devemos fazer por causa daquilo que nós nos tornamos? O quê? Precisamos ser dedicados a Deus. Meu irmão, são dias de servir. Na verdade, nunca parou esse tempo. A igreja de Jesus, se ela é de Jesus, ela serve. Se você ler Romanos 12, verso 1, Romanos 12, verso 1, escreve aí: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional. Presta atenção. Ajudar não. Lavar a louça em casa. Seja a filha, o filho, seja o marido, seja a esposa. Ajudar a limpar, passar um pano, sabe? Manter o ambiente que vocês moram. Você está servindo uns aos outros. Isso é serviço, é sacrifício vivo. Hoje a moçada não quer fazer nada. É na base do grito, na base da ameaça. Graças a Deus aqui em casa não tem isso, né? A gente tem se unido aqui e a gente tem dado conta do recado. Agora, ninguém quer servir, irmão. A gente quer ser servido. Jesus falou que o maior tem que servir o menor. Jesus, ele falou quando ele abaixou para lavar os pés dos seus discípulos, gente. Ele disse: assim como vocês estão me vendo fazer, façais vós também. Ele estava falando de servir. Quando você dá um copo de água para alguém, Jesus pegou essa coisa tão comum, né? O copo d'água. E dá um pequenino, é como se você estivesse dando a ele. Então quando você ajuda seu pai, sua mãe, sem murmuração, sem contenda, né? Eu fui 5 na minha casa, 5. As maiores responsabilidades eram minhas. É claro que eu devo ter dito algumas vezes, tudo eu. Por que não manda o Mano? Por que não manda a Elkia? Por que não manda o Fábio? Por que não manda o Júnior? Entendeu? Tudo eu. Ei, você é privilegiado. Você que é chamado para servir é privilegiado. Quem não serve é preguiçoso, intelectual, mental. É preguiçoso, e a Bíblia fala sobre isso muitas vezes. Entende isso? Então você precisa ser uma pessoa dedicada a Deus, na obra do Senhor. E começar pelo ID. ID. Não posso ir por todo mundo? Eu vou com os meus amigos, eu faço uma lista de amigos no WhatsApp, mando mensagem para eles. Se eu mandei para 100 pessoas e um me ouviu, uma pessoa vai falar assim, por exemplo, o Luiz está aqui me olhando agora, né? Eu estou olhando aqui para o nome dele. Luiz, aquela palavra que você mandou, cara, como é que a gente faz? Eu queria falar mais sobre o assunto. Pronto, mas eu mandei para 100. Mas aquele amigo, aquela amiga quis ouvir. E mais importante do que você falar é que a sua vida fale mais do que as tuas palavras. Quem está me entendendo, irmãos? Quem está me entendendo? Nesses dias as pessoas, em vez de ir para frente, o que elas estão fazendo? Retrocedendo. Elas, em vez de continuar a caminhada para a terra prometida, eu tenho lidado com pessoas que se estagnaram, tipo assim, empacaram. Não leem a Bíblia, não oram, não meditam, não querem ir para culto, não participam de live, elas não querem nada, elas assistem Netflix, dormem, trabalham, ficam com medo de Covid, vendo as notícias nos jornais, mas elas ficaram estagnadas. Isso você está perdendo tempo. O Espírito Santo trabalha naquele que se dispõe. Davi, depois de ser tocado, ele disse assim, eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Aí o Senhor tocou nele, ele disse, eis-me aqui. Como eu disse no início, você era, agora você não é mais um filho da ira, você não é mais uma pessoa sem Cristo e sem Deus, agora a sua vida fala, como ela falava antes, falava para o pecado, favorecia o pecado. Todo mundo faz, por isso que não tinha diferença nenhuma, mas agora você se tornou uma mulher de Deus, um homem de Deus, então agora você é uma pessoa dedicada para Deus. As feridas, você cura em Jesus Cristo.
te feriram lá no passado, agora você está em Cristo e você libera perdão, você não espera vir pedir perdão. Dá para entender isso? Você precisa sempre, todos os dias, pensar nas coisas lá do alto. O que as pessoas estão fazendo hoje? Estão pensando nessa pandemia, o que vai ser? Irmãos, eu disse outro dia e vou repetir aqui. Não importa se daqui para frente vai piorar ou vai melhorar, isso para mim não importa. O que importa é, se melhorar, glória a Deus, vem em mim que eu estou facinho, facinho. Vai piorar, vai ficar terrível, não tem problema, eu estou na mão do meu Senhor. Não tem problema, eu estou em Cristo. E em Cristo a gente precisa estar preparado para o que der e vier. Eu sei que a batalha que eu entrar, a batalha que nós entramos, nós já vencemos ela. Nós já vencemos ela, gente. Nós já vencemos essa batalha. Agora eu preciso pensar todos os dias nas coisas que são lá do alto. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3 e no verso 2, irmã Nájida, ele disse assim, mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Irmãos, isso é a orientação da palavra de Deus. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Aleluia, aleluia. Não, você está me entendendo? Anota isso aí, leia, e eu creio que o Espírito Santo de Deus vai falar mais ao seu coração. Esse seu cônjuge, ele precisa ver Jesus na sua vida. Seus pais precisam ver Jesus na sua vida. Seus filhos precisam ver Jesus na sua vida. Será que tem alguém me entendendo? Eu quero entrar para a conclusão. O que é que a gente precisa fazer? A gente precisa se dedicar a Deus, a gente precisa pensar nas coisas lá do alto todos os dias. Jesus pode voltar hoje. Ele pode voltar hoje. A gente precisa entender o que significa ser santos. Sabe o que significa ser santo? É ser separado. 1 Pedro 2,9 está escrito assim, porém, vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, presta atenção agora, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu estou falando aqui e me veio um pensamento. Por que tem muita gente que desiste de ver a live? Porque ela não entende nada de Bíblia. Eu estou tentando explicar tintim por tintim. Se você me acompanhar, você vai me entender. As pessoas não passam tempo com a palavra. E aí quando tem um pregador, elas não têm paciência porque é uma coisa que não chama atenção, não conecta, né? Assistem porcarias o dia inteiro. Outro dia estavam me falando que agora tem um tal de TikTok, eu nem sabia disso. TikTok, que desgraça é essa? Mas tem milhares de pessoas seduzidas por essa desgrama aí, né? TikTok. Aí eu falei, vamos ver o que é esse negócio. Baixei no meu celular. Irmão, não deu 10 minutos, eu excluí. Porque eu olhei assim, só futilidade, só porcaria, só velho, velha, novinha, novinho, sabe, fazendo porcaria, falando bobagem, sabe? Meu Deus do céu, que nível, o ímpio ter isso, fazer o quê? Misericórdia deles. Agora, irmão, crente, por isso que não entende Bíblia, não consegue, né? Não consegue. Separados, ser santos, é isso que a Bíblia está dizendo aqui, Tem que ser separado desse mundo, ser santo. Sem santidade ninguém verá o Senhor, diz a palavra. Então são dias de você compreender, discernir. Nós temos afirmado isso. Os pastores que ministram comigo têm falado isso. Os pastores convidados já falaram isso. Nós não estamos brincando de ser igreja. Nós não estamos brincando de ser evangélico. Somos filhos de Deus, filhos e filhas. E eu quero encaminhar para o encerramento dessa palavra, dizendo para você, Tito, capítulo 2, verso 11 ao 15. Eu gostaria que você escrevesse aí. Tito, capítulo 2, do verso 11 ao 15. O que é que nós devemos fazer por causa do entendimento que a gente tem, discípulos de Jesus? O que é que a gente precisa fazer? Tito 2, 11. Diz assim, até o 15.
porque a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens. Olha só, ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a glória manifesta de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Olha o verso 14. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Dedicado à prática de boas obras. É isso que você deve ensinar, pastor Jéder, exortando-os e repreendendo-os com toda a autoridade. Ninguém o despreze. Está escrito aqui. Só que normalmente a gente tem 40, 50, 60, né? Eu louvo a Deus por sua vida, que é fiel, que está aí, ó, da mesma família, tem 5, 6, 7 pessoas. Cadê a igreja? Estão vendo novela? Estão dormindo? Quem faz faculdade está fazendo faculdade. Mas aqui está dizendo assim, ó, ninguém o despreze. O desprezo não é a minha pessoa. O desprezo não é para esse pregador aqui. O desprezo é para Deus, porque eu não estou aqui contando piada. Eu não estou aqui fazendo stand-up comedy, né, fazendo comédia. Eu não sou um comédia, eu não fico fazendo graça, eu não estou de brincadeira aqui. Aqui tem gente séria. Você que provavelmente vai assistir essa live, que você possa entender o que eu quis te passar nessa noite de quarta-feira. Amém, queridos? Eu quero que você compreenda esse texto que eu acabei de ler, daqui de Tito 2, 11 ao 15. Eu gostaria que alguém fizesse o Ctrl+C e Ctrl+V aí do texto bíblico e trouxesse para os comentários. Inclusive, se puder, faça isso agora em nome de Jesus. Eu quero encaminhar para os finalmente aqui, né, quando já são 20 horas e 39 minutos. Eu queria orar e quero orar. Se há alguém com alguma causa impossível, coloca aí. Uma causa impossível, aquela causa só Deus. Presta atenção, irmãos. O possível, eu e você fazemos. O impossível, Deus faz. Então tem coisa que a gente pega e diz assim, ó, eu não aguento mais, eu não suporto mais. Você tem que perceber se você não está na carne, viu? Porque no Espírito a gente entende que nós podemos todas as coisas em Cristo Jesus. No Espírito nós entendemos que é cruz e o que é consequência dos nossos erros, das nossas decisões. Então, cuidado quando você começa a dizer, eu não aguento mais, eu não suporto mais, eu não quero mais, eu não vou nem tentar. A fé não é uma tentativa, a fé é uma caminhada. Você vai sofrendo, vai passando por altos e baixos, vai passando por luta, vai passando por provação, né? O apóstolo Paulo, desde o momento que ele entregou a vida para Jesus, a vida dele, ele ganhou a vida eterna, mas a rejeição à pessoa dele foi absurda. Ele ficou preso nas cadeias de Éfeso. Éfeso é uma cidade que tinha quase 1 milhão de pessoas. E Paulo ficou preso ali, preso. E quando ele estava preso lá, sabe onde ele ficava preso? Nos esgotos, porque as prisões eram nos esgotos. Você sabe que passa por esgoto? Fezes, xixi, era ali que Paulo estava. O que eu quero dizer é que do momento que Paulo, que era um homem com uma autoridade romana, ele, assim que entregou a vida para Jesus, a vida dele só foi piorando. Só foi piorando. E ele só foi se tornando o homem que ele se tornou porque ele se submeteu a Jesus. Paulo escreveu aí a maioria dos livros, das cartas do Novo Testamento. Sobrou pouquíssimos amigos de Paulo quando ele estava preso. Um deles é Onesífero. Qualquer dia desse eu falo sobre isso. Sobre os amigos que a gente precisa ter, né? Eu quero terminar orando com você e por você. Topa? Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus. Nesse momento, depois de gastar alguns minutos aqui, Pai,
juntamente com cada um dos meus irmãos que assistem comigo, que fazem parte desse momento. Nós oramos, Pai, para que esses textos que nesta noite foram lidos aqui, foram registrados nessa live, possa produzir seu efeito no coração quebrantado desse homem e dessa mulher. Se há alguém aqui, papai, que ainda está morto nos seus delitos e pecados, alguém ainda, meu Deus, que está sem Cristo e, portanto, sem Deus, que essa pessoa receba vida nesse momento, que ela entregue o seu caminho ao Senhor, que ela se torne um filho, uma filha de Deus. Em nome de Jesus, que as pessoas, Pai, que estão me ouvindo, que já se entregaram ao Senhor, possam, meu Pai amado, reproduzir o que eles se tornaram no Senhor, homens e mulheres de Deus. Em nome de Jesus, Pai, eu oro para que ninguém se perca, para que ninguém se distraia por conta dos ataques malignos que estão vindo nesses dias. Pessoas que estão tentando invalidar a importância da tua igreja. Em nome de Jesus, Pai, eu oro com eles, oro por eles e oro porque creio. Juntos nós nos unimos em fé neste momento, declarando a vitória do Senhor sobre essas vidas em nome de Jesus. Eu vou deixando vocês à vontade, pedindo que se você puder e ainda não fez, faça isso agora, compartilhe essa live, escreva aí o que você ouviu, né? Passe para alguém, peça para alguém ouvir. Eu peço também que se você não segue o Instagram Base da Graça, vai lá agora e coloque a seguir o Instagram Base da Graça. E também você possa ir lá no YouTube, que é o YouTube que nós temos colocado os vídeos da igreja, e você se inscreva. A gente começou, estava com 60 e pouco, já estamos com 493. Se você passar o link que eu mando e pedir para amigos de vocês, eles fazem por atendimento a você. Vamos crescer nisso aí, tá bom? Gente, eu vou ficando por aqui, deixo um abraço apertado para todos vocês. Você pode fazer nesta semana, é muito importante isso, nessa semana você pode ir ao Banco Sicredi ou ao Banco Itaú, fazer a sua oferta, fazer o teu TED, porque é a semana de aluguel, é semana de pagamento de terreno, as despesas que tem, e todos os meses Deus tem honrado, tem cumprido com os compromissos por causa de homens e mulheres fiéis como você, tá certo? Amo vocês, fica com Deus, em nome de Jesus. Tchau, tchau.